Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, nessa série que Deus colocou no meu coração para estar aqui vindo estudar as Santas Escrituras com vocês. Então, já pega sua Bíblia comigo, vamos ler hoje a parte 2 do Salmo 27 e vamos ver o que o Senhor tem para falar com a gente nesse vídeo. Primeiro, vocês sabem que eu leio o salmo inteiro. Eu vou ler a parte que faltou, a parte que eu separei para esse vídeo. Depois de ler o salmo inteiro com vocês, eu venho comentando pausadamente sobre as partes que o Senhor ministrou comigo durante o salmo. Então, peguei comigo do versículo 21 ao 40, Salmo 37, e vamos ler. A versão que eu vou usar é a versão da tradução Almeida, revista e atualizada, que eu uso normalmente aqui, da minha bibliazinha aqui, que eu uso com vocês. Versículo 21, acompanhem comigo. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Meus irmãos, já começando a comentar aqui com vocês, eu quero observar com os irmãos o versículo 21, que é o primeiro versículo que a gente começou lendo. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O que está revelado nesse versículo aqui? Aqui vai dizer sobre o caráter do homem justo, do homem chamado por Deus. Eu creio que esse é o coração que agrada ao Senhor. Essa é uma atitude de alguém que é justificado, um justo do Senhor, justificado pelo sangue, escolhido do Senhor, separado do Senhor. Alguém que eu creio que vai morar no reino dos céus. Esse é um caráter aqui revelado de uma atitude que a pessoa que tem esse caráter celestial, ela toma. E nós temos que observar isso muito nas pessoas, com quem nós fazemos aliança. E também ver o nosso próprio caráter, para ver se está limpo, como aqui está descrito. O ímpio pede emprestado e não paga. Isso é um caráter mundano, isso é um caráter de um ímpio, como aqui está escrito.
O justo, porém, se compadece e dá. Com qual dos dois lados nós nos identificamos, né? Eu me identifico aqui com muitas vezes, né? Que eu fui lá e dei para a pessoa porque eu fiquei com pena. E com tantas outras que eu me preocupei em não ficar com o objeto da pessoa para ela não, sabe, não sentir que eu quis que a situação fosse criada para ficar com o objeto, né? Igual a minha mãe na fé, que ela foi ungida pastora recentemente, ela tinha me dado uma apostila de ensinamento do mundo espiritual. E aquela apostila era muito boa, só que ela já tinha falado pra gente que Deus tinha falado pra ela que ela ia ficar pouco tempo nessa terra. E sabe, irmãos, eu procrastinei e eu não consegui estudar aquela apostila, ela inteira, assim, de modo que eu absorvesse ela bem. Aí, quando eu fui pegar ela para estudar, pode até ter sido uma seta isso, né? Eu fiquei pensando, caraca, se ela for embora e eu ficar com essa apostila aqui comigo, ela vai pensar que eu me aproveitei da situação e eu vou ficar com um negócio de uma profeta de Deus, imagina? E eu fiquei preocupada e eu pensei, caraca, se eu ficar com essa apostila aqui e ela for embora, pode até trazer uma maldição sobre a minha vida, porque eu tô com o objeto da profeta de Deus. Aí eu fiquei pensando nisso e acabei devolvendo a apostila para ela, isso já vai fazer acho que um mês. E eu acabei, né, não aproveitando bem e não, sei lá, me ligando para ficar com aquela apostila mais um tempo e estudar melhor por temor, né? Temor a Deus. Esse é o caráter que está revelado nessa passagem, né, nesse simples versículo que temos que ter. Um caráter de temor, né? Um caráter de que nós sejamos justos em todas as situações, né? Qualquer situação, seja mínima, seja grande, que nós possamos ter esse caráter. E vai estar escrito, né? O Senhor Jesus já diz, conhecerei a árvore pelos seus frutos. Então é pelas nossas atitudes que nós deixamos a marca, né? Da impressão do nosso caráter para a pessoa. E é pelas atitudes também que nós conhecemos o caráter do outro. É pelos frutos que nós somos conhecidos e pelos frutos que conhecemos a pessoa que está nos apresentando a nós também. Versículos 23, 24 e 25. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui eu me lembro, né, de vários testemunhos que a gente vê, tanto na internet, hoje a gente tem essa tecnologia, essa bênção, né, de pessoas que estavam prostradas, que eram justos, que eram tementes a Deus, que fazia tudo certo, mas em um momento da vida se encontraram prostrados. Em um momento da vida se encontraram, parece que sem saída, sabe? Quando a fome chega, quando a doença chega, e as pessoas ficam como prostradas. Mas aqui na palavra eu já consigo ver o agir de Deus na vida dessas pessoas, quando eu me lembro de quando as pessoas contam um testemunho dizendo que Deus enviou provisão, Deus fez um milagre. E aqui eu vejo essa palavra se cumprindo na vida dos santos, sabe? Por mais que pareça difícil, umas situações que nós precisamos passar para provar a nossa fé, para purificar o nosso coração na caminhada cristã, e a gente vai passar por essas situações porque o Senhor Jesus garante que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se ele sofreu nessa terra, nós vamos passar também por provas de sofrimento para nos purificar, e nós carregamos a cruz e nós assim alcançarmos a santidade e alcançarmos a salvação, porque a salvação verdadeiramente tem que ser alcançada. Claro que se a pessoa falecer e aceitar Jesus, ela vai ser salva, tá, gente? Não é doutrina enganosa não, calma. É uma perspectiva de caminhada, né, que eu tô falando. Mas eu vejo essa palavra se cumprindo. Então, por mais que as coisas apertem e pareçam difíceis, nunca deixe o diabo te enganar dizendo que não tem saída, porque verdadeiramente o Senhor, se cair, está escrito no versículo 24 aqui, eu gosto sempre de voltar na palavra com vocês, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então é como crianças
aprendendo a andar. Quando os pais estão auxiliando a criança, né, a criança está no processo de aprendizado, né, de andar, de começar a criar força nas pernas, ela vai caminhar um pouquinho e depois ela vai cair. Mas os pais, né, o pai vai lá, pega a criança pelos braços e ajuda ela a caminhar de novo, né? Ela retoma ali o seu caminho de novo. É isso que eu vejo aqui o Senhor fazendo com os seus santos. Ele nos ajuda. E no versículo 24, novamente, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Coisa linda, né? É um cuidado de pai, um amor de pai revelado do nosso Deus para conosco aqui nesse versículo. Então, logo nós conseguimos perceber que se nós cairmos, seja qual for a situação da nossa vida, nós não ficaremos prostrados. Por mais que tudo pareça difícil, o Senhor nos segura pela mão. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, para todos os propósitos debaixo do céu, né? Há tempo de abraçar, há tempo de apartar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, é isso. Em todas essas situações, o Senhor está conosco. E o nome do Senhor será glorificado. Versículos 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Irmãos, eu quero falar aqui nesse versículo 31 a importância da gente meditar na palavra de Deus. Porque nós temos que meditar na palavra de Deus enquanto é tempo. O Espírito Santo, ele, me lembrava de que nós vamos ser perseguidos um dia, essa palavra vai ser proibida e vai ser muito difícil a gente ter acesso a ela. E os que aproveitaram o tempo que Deus deu para meditar na palavra, verdadeiramente guardá-la no seu coração, vai ter a palavra de Deus gravada na sua mente, no seu coração, por mais que os homens tirem o papel de nós, de quem aproveitou esse tempo e meditou, não vai conseguir ser tirada do coração. É uma coisa que eu aprendi com o mentor do curso que eu estou fazendo, né? Que eu estou estudando para o vestibular. Ele disse, invista em conhecimento. Compra um livro, compra lá um curso, compra lá um curso de idioma, né? Faz um idioma novo. Invista em coisas que vão te trazer conhecimento, vão te trazer sabedoria, porque se eles arrancarem isso da tua mão, eles não vão conseguir tirar isso da tua mente, do teu coração. É uma coisa que só vai sair de você, acho que nem se você morrer, né? Aí eu já não sei, eu tô querendo transcender, mas vocês entenderam. A sabedoria e o conhecimento são armas poderosíssimas. A ignorância, ela mata, gente. A ignorância te leva pro fundo do poço. Uma coisa que você sabe é poder para você. Quantas pessoas não estão em altos patamares porque tem sabedoria, sabe como chegar, sabe o que fazer, e quantas outras não sofrem por falta de sabedoria, não sofrem opressão do inferno e dos homens por falta de sabedoria. Então aproveite o tempo que Deus te dá para meditar nessa palavra, para estudar, para verdadeiramente colocar essa palavra dentro do teu coração, porque assim ninguém poderá tirar essa palavra de você. Ninguém pode entrar na tua mente e arrancar, né, o teu conhecimento. Então, aproveite enquanto é tempo, porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ter, a gente não sabe quando vai acontecer. Então, sempre nós temos que estar preparados, porque nós vamos nos arrepender, eu tenho certeza, se não aproveitarmos e chegar o tempo e nós olharmos para trás e falar, caraca, eu devia ter aproveitado mais. Versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Aqui nesse versículo 34 eu observo duas coisas. Aqui o salmista fala, Davi, né, um salmo de Davi, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará. Ou seja, aqui está falando, espera no Senhor.
Mas não fique parado esperando com o braço cruzado, com a bunda sentada. Segue o seu caminho e Ele te exaltará. Tá falando para nós ficarmos na dispensação do Senhor, né? Espera no Senhor. Ou seja, suporta as coisas que você tem que suportar. Espera que no tempo certo Ele te exaltará. Você esperando no Senhor, ou seja, não ficar parado, não literalmente sentar e esperar, mas esperar de modo que você aguente os processos até a sua exaltação e siga o teu caminho durante essa espera. É isso que eu consigo entender nesse versículo, para que o Senhor venha te exaltar. Porque o Espírito Santo é movimento, né? Nós, no princípio do Gênesis, a gente vê na Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo do Senhor pairava sobre a face das águas no começo de todas as coisas. Então, o Espírito Santo está sempre em movimento, e para acompanhá-lo, nós temos que também estar sempre em movimento, né? Junto com Ele, fazendo o que Ele nos guia a fazer. Então, espera no Senhor, aguenta os processos, aguenta o tempo, né? O que o Senhor te colocou, fica na posição que o Senhor te colocou, segue no seu caminho e assim Ele te exaltará para possuir a terra. Então, não é em vão. Às vezes parece, né? Porque a dificuldade chega e parece que não está acontecendo nada, parece que a gente precisa mudar de direção, mas não. Espera no Senhor. Segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuir a terra. Assim diz o Senhor para mim e para ti nesse momento, nesse vídeo. E outra coisa que eu observo nesse versículo 34 é o quanto Davi era espiritual, né? O quanto o Senhor usava a vida de Davi. Porque ele está falando aqui do juízo final. Espera no Senhor e segue seu caminho, Ele te exaltará para possuir a terra, e presenciarás isso, se resistir, continuar teu caminho, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Aqui está falando sobre o juízo final, né? O fim de todas as coisas, como a humanidade vai ser julgada e os ímpios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Versículo 38, 39 e 40. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então, quando você sofrer perseguição, irmão, não vá para a rede social desabafar. Não vá buscar refúgio nas suas amizades ou até mesmo na sua liderança. Mas vá buscar ajuda no Senhor, porque no versículo 40 vai dizer que o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. É uma condição. Se nós buscarmos refúgio no Senhor, o Senhor nos livra, nos salva e nos ajuda no dia da tentação. Uma coisa que o Senhor me atentou por esses dias foi que nossas provas, né, os processos que o Senhor mesmo nos coloca nessa terra, Ele tem um objetivo. O processo não é à toa. Então nós temos que entender qual é o objetivo que o Senhor quer, o que o Senhor quer de nós naquele processo. Por que o Senhor nos colocou dentro daquele processo. E o Senhor veio me revelar que se nós entramos num processo que Ele colocou a gente, e nós não buscarmos refúgio nele, nós não descermos mais, nos humilharmos mais, evoluirmos na nossa intimidade com Ele, nós não saímos do processo. Porque o objetivo do processo é esse: nós nos achegarmos a Deus, nós aumentarmos nosso nível espiritual de intimidade com Ele.
Então, é um dos maiores objetivos do processo. Então, se nós não entendemos isso, se buscamos refúgio em outras coisas que não sejam o nosso Deus, e a nossa vida de oração, nossa intimidade com o Senhor não evolui, nós continuamos no processo. O processo pode até se estender mais do que deveria ser por causa disso. Então, vigia, crente. É no Senhor que nós temos que buscar refúgio no dia da angústia. Versículo 39 e versículo 40, de novo para fechar. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Assim encerramos o Salmo 37. Eu agradeço os irmãos que ficaram até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe e ilumine vocês, o coração, a mente, a casa, a família, a semana de vocês. Que Deus os guarde e os abençoe. E meus irmãos, muito obrigado. Espero que o Espírito Santo tenha falado verdadeiramente o coração de vocês. Guarda essa palavra, esconda essa palavra no teu coração e fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Meus irmãos, Deus os abençoe.